Muito bem. A pergunta... Bom, a pergunta que o menino do canal fez para ele foi a seguinte: o professor Marcelo Gleiser, ele é um líder, né? Então, e é um cientista. Então a pergunta foi feita a seguinte: qual é a sua verdade mais íntima? Qual é a sua compreensão da vida? E o que te faz, o que te motiva a continuar vivendo? E o que te motiva o que te move na sua existência? É uma pergunta interessante, não é? Uma pergunta interessante. E feita, né, para uma pessoa interessante. Então, vamos ver a resposta, porque a resposta pode ser que seja interessante também. Vamos lá. Eu vou traduzir para você a resposta. A pergunta foi a seguinte: qual é a sua verdade mais íntima? O que te move pela existência? Vamos ver qual é a resposta dele. Que perguntinha, hein? Tipo a saideira simples, né? A coisa mais fundamental que a gente pode ter é a curiosidade. É a vontade de querer aprender. Como disse o Einstein, e eu vou repetir a palavra dele, a ideia de que se você acorda de manhã sem fazer alguma pergunta, sem querer fazer alguma pergunta, sem o que você é, ou por que você está aqui, que mundo você vive, por que seus amigos estão se comportando da maneira como se comportam, você está vivendo menos do que você poderia viver. Então a curiosidade é uma forma de celebrar o fato de estarmos vivendo. É o fato de Bom, aí ele vai fazer ele vai parafrasear, não é, sobre a própria vida dele e tal. Mas ele fez a seguinte colocação, vou retomar aqui de volta. Como Einstein disse, se você acorda pela manhã sem a curiosidade, sem nenhuma pergunta para fazer, sem nenhuma curiosidade a respeito do universo, a respeito de Deus, a respeito do porquê você está aqui, que universo é esse, o que significa isso, por que existem outros seres também por aí, por que eu de repente passei a existir, que fenômeno é esse? Então, se você passa um dia sem pensar nos assuntos, a curiosidade sobre a existência, isso significa que você está vivendo menos do que você poderia viver. Essa é uma das colocações. E que a curiosidade, na verdade, é o que de fato dá sentido à nossa existência. Bom, pelo menos isso é um ponto de partida, né? É claro que se houver simplesmente, acho que já dá para tirar o fone. A simples curiosidade não vai ser suficiente. É necessário que haja também um sistema de respostas que amenize o impacto produzido pela curiosidade, né? Tem pessoas, eu reparo que às vezes, quando eu começo a conversar sobre o Teorema do Sonho, sobre a explicação védica que dá uma orientação sobre o fundamento do mundo material, enfim, as pessoas se assustam, se incomodam,
dá uma confusão na cabeça. Então elas preferem assim não entrar muito, porque às vezes até fica meio parecendo, não é, que as coisas estão saindo fora da caixa, então dá uma vertigem, né? Dá uma certa desconforto psicológico na pessoa. Mas não tem mesmo outra alternativa, vai mesmo, esse é um efeito colateral é como uma vacina, né? Quando você toma uma vacina, alguns efeitos colaterais são aceitáveis, são previsíveis. Então o conhecimento acerca do motivo pelo qual o mundo, né, material existe, dá uma certa vertigem mesmo, principalmente quando ele é apresentado da maneira mais pragmática, não é? Então, se você faz essa pergunta, essa curiosidade do porquê o universo existe e tal, e se tira, que eu acho que nesse ponto é a falha do professor, que é justamente por isso que ele não consegue fechar a equação da maneira mais completa, mas de qualquer maneira ele tem assim um sistema relativamente seguro de lidar com o princípio de existir, mas não é suficiente para finalizar a equação, evidentemente. Tirando do processo da equação a possibilidade da probabilidade da existência de um ente, de uma entidade consciente. Inclusive, isso de fato demonstra que existe uma certa limitação diante da própria infinitude, né? Porque, evidentemente, do ponto de vista filosófico, é muito mais seguro, é muito mais coerente admitir a probabilidade de que possa haver um ente com consciência que permeia todos os princípios da consciência. A probabilidade matemática de que isso é possível, do ponto de vista da infinitude, não pode ser negada, pelo menos como probabilidade. Não precisa ser admitido como uma possibilidade efetiva, mas ao menos do ponto de vista da posição filosófica, a afirmação de que a entidade suprema ou uma pessoa que possa ser admitida a princípio como Deus não seja real, é uma afirmação bastante, digamos assim, insegura enquanto probabilidade, né? Agora, evidentemente que não se pode apreender completamente o princípio da experiência da existência do princípio Deus, né? E isso está relacionado com o Jnana Chakra pelo seguinte motivo. Às vezes se diz que é muito comum, não assim, o seguinte argumento: porque nós não somos capazes de compreender Deus. Porque se Deus for uma pessoa, então ele está limitado, então ele não pode ser uma pessoa, porque senão ele está limitado. Porque a tentativa de querer compreender Deus, os temas mais complexos, é um devaneio, uma arrogância humana. E por aí vai, né? São vários argumentos nesse sentido. Eu já mencionei aqui algumas vezes, eu vou mencionar novamente, porque é sempre válido a gente ficar pontuando esses temas, já que nós estamos sob o efeito de uma espécie de bullying teológico. E o Lula certa vez mencionou que uma mentira falada muitas vezes acaba se cristalizando como se fosse uma verdade. Isso é verdade, ele tem razão nesse sentido, mas nós precisamos quebrar esse bloqueio, porque nós somos buscadores da verdade. Então nós precisamos quebrar os cristais que cobrem a verdade e assim se apresentam como sendo falsas verdades. Nós temos que continuar investigando até que as peças se encaixem com uma certa coerência. Então, nesse sentido, vamos imaginar, por exemplo, que eu fosse Deus. Eu nem vou colocar esse exemplo. Bom, eu estou entre amigos aqui, então tudo bem, vai. Porque às vezes eu coloco esse exemplo, a pessoa já fala assim. Quando eu coloco esse exemplo, imagine que eu sou Deus. Aí imediatamente a pessoa já está cheia de armada até os dentes para
me contra-atacar sem antes sequer conseguir acompanhar o raciocínio. Então já vem o argumento: ah, mas você não é Deus. Ah, mas você é arrogante. Ah, mas você quer se colocar na posição de Deus. E blá, blá, blá. Sabe, isso daí, Então é o seguinte, veja bem, não é nada disso, tá? Não tem nada a ver isso daí. É uma metáfora. E se a pessoa não conseguir entender que é uma metáfora, então, né, não tem nem como começar a conversa. Mas isso acontece com algumas pessoas. Então eu estou aqui com vocês, somos amigos, então eu fico mais à vontade, tá? Então imagina que eu seja Deus. Imagine que você queira me compreender. Agora, pode ser que você realmente não tenha memória RAM suficientemente para que o programa seja baixado, não é? Então aí tudo bem. É difícil mesmo compreender uma coisa com uma dimensão infinita. Mas supomos, você na sua condição de querer me compreender, talvez seja um limite realmente. Mas imagine que eu, enquanto Deus, queira ser compreendido por você. Como os meus recursos são ilimitados, então não haverá, do meu ponto de vista, nenhuma dificuldade para que você possa me compreender. Então eu adapto o seu processador, né? Ou eu seja, se vai falar numa linguagem mais religiosa, mais mística, então pode-se dizer o seguinte, que eu me revelo para você. Tá bom, pode usar essa linguagem, não tem problema nenhum. Então, eu me revelo para você, ou seja, eu torno o seu mecanismo de cognição, daí vem a palavra ignio, que vem de agni, que significa capacidade de conhecer ou de perceber, daí vem os termos cognoscível, cognoscitível, né, ou incognoscível. Essas palavras de cognição vêm justamente dos termos relacionados com o princípio Agni, que significa fogo, e Agyana significa o fogo que provoca percepção, ou seja, é o conhecimento. Chakra é o receptor de sinais. Então esse receptor de sinais, o Agyana Chakra, está relacionado com a capacidade de compreender intelectualmente a realidade ao redor. E aí envolve os debates filosóficos. Os filósofos, dentro dos textos védicos, são chamados de Gyanis. Gyanis significa aqueles que manipulam o Agyana Chakra. Então são os manipuladores do chakra, ou chamados os Gyanis. Então, o primeiro ponto é que se eu sou um ser com recursos limitados, para mim não há dificuldade nenhuma de produzir um sistema de conhecimento com o qual você será capaz de me compreender. Então, o Henry Ford disse certa vez que se você diz que você não é capaz de fazer uma coisa, você está certo. Mas se você diz que você é capaz de fazer uma coisa, então você também está certo. Vai depender da sua posição. Então, se nós dizemos que nós não somos capazes de compreender Deus, está correto. Agora, se nós dizemos que sim, nós somos capazes de compreender Deus, isso também está correto. Agora, é um fato que, como nós estamos diante de um princípio absoluto, muito grande, então essa busca, ou essa realização, essa compreensão, ela depende de uma interação de uma outra pessoa. Porque, veja bem, se você quer me conhecer e eu não quero ser conhecido, então as suas tentativas de me conhecer podem ser frustradas. Entendeu? Se você vem à minha casa e diz, eu quero ver o Devananda, e eu lá no meu quarto digo, fala para fulano que eu estou ocupado, não posso, então pronto, a sua tentativa já se frustrou. Agora, se eu permitir que você entre, pronto, a sua tentativa alcança o sucesso. Então assim, depende da interação com a pessoa. E quando nós estamos lidando com o princípio Deus, o método, a técnica é conquistar o coração de Deus
convencê-lo de que para ele é muito melhor, é mais prazeroso, é mais gratificante, é mais completo que eu o conheça do que eu permanecer sem conhecê-lo. É como, por exemplo, numa empresa. Vamos supor que você vai para uma entrevista de empresa. Então, qual é a técnica principal que você tem que colocar no seu discurso? Você tem que convencer o entrevistador de que para aquela empresa é muito melhor a sua presença lá do que a sua ausência. A sua presença vai ser muito mais produtivo, enriquecedor, vai ser muito melhor para a empresa que você esteja lá do que você não estar. E que a empresa é muito afortunada de conseguir ter a oportunidade de entrevistá-lo. Se você conseguir esse efeito, a empresa te contrata. Não é? Isso depende muito da persuasão e tudo. E claro, você tem que ter um currículo e alguma capacidade também. Não é só chegar lá no... porque o pessoal vai investigar tudo. Então, mas o fato é que um político, por exemplo, o que o político faz? Ele convence a população de que para a população, para o bem do Brasil, para o bem da cidade, é muito melhor que ele seja o prefeito do que outro. Então assim funcionam as coisas. A gente sabe disso. Com Deus também funciona assim. Ele não tem obrigação nenhuma de ficar se mostrando para todo mundo. Ele tem uma privacidade. Ele é uma pessoa. E como pessoa pode ser sim conquistada, pode ser sim persuadida, pode ser sim assim, seduzida, pode-se dizer dessa forma. E como essa pessoa suprema também tem o princípio que é compaixão, então essa pessoa ela é facilmente conquistada, somente por aqueles que o amam. E como é que nós vamos amar um ser que nós não conhecemos ou que nós temos na nossa cabeça considerações que o acusam ou considerações de boatos, de difamações que não são comprovados, mas que nós já aceitamos, como por exemplo fofocas, né? Às vezes se ouve muita coisa, uma pessoa que está com raiva da outra já inventa uma fofoca e fala e você já ouve e você já fica com aquilo no coração, então você desenvolve uma aversão a uma pessoa que de repente não tem nada a ver. O mundo é cheio de intrigas e fofocas, não é? Baseado, né, em algumas observações, como por exemplo, Jesus Cristo, né, ele foi assassinado porque o pessoal começou a acusar dizendo que ele era louco, ele entrou no templo e brigou com todo mundo, ele é um louco e fica por aí dizendo que é filho de Deus, então é muito perturbador, vamos acabar com isso, e por que não nós não denunciamos e o prendemos, e já que os romanos crucificam todo mundo, então o problema fica resolvido assim. Entende? E a grande massa, a população que vai no grito da torcida, é isso mesmo e tal, porque o povão quer ver fogo, o povão quer ver sangue nos olhos, o povão quer ver confusão. Entendeu? Então você joga lá uma fofoca, uma fake news lá, você pega uma verdade, que Jesus entrou no templo e, perturbou todo mundo lá, é uma verdade. Isso é verdade, não é mentira. Agora você pega uma verdade e mistura com uma mentira e solta no mercado. Pronto, isso é a política. Esse é o veneno. O povão, Maria vai com as outras, vai junto no grupo e aí pronto. Entendeu? Dá no que dá e deu no que deu. Né? Eles acabaram crucificando Jesus. Então, o Agyana Chakra, ele tem a funcionalidade de separar aquilo que é fake news ou aquilo que é falso do que é verdadeiro. Essa é a função do Agyana Chakra, a inteligência. A mente, que é o Anahata Chakra, que é o coração, só sente. A mente apenas recepciona e sente as emoções. Ela sente, ela deseja, ela até, para desejar, precisa pensar. Então ela pensa, sente, deseja. É a funcionalidade da mente.
A mente é um dos componentes da inteligência. É como se fosse a Terra e a Lua. A Terra e a Lua é um ecossistema. Só que a Terra e a Lua faz parte de um ecossistema maior, que é o sistema solar, e por aí vai. Uma onda vai se espalhando. Então, a mente e a inteligência, eles funcionam como um ecossistema, como a Terra e a Lua. Eles funcionam em sintonia. Só que, apesar de serem coisas separadas, é um único bloco. É um paradoxo em que eles são separados e unos ao mesmo tempo. Não existe Terra sem a Lua. A Terra como ela é, sem a Lua, não existiria. Existiria uma Terra, um planeta, talvez rochoso, qualquer um, mas não teria as características que a Terra tem. Então, a inteligência sem a mente não tem funcionalidades. Basicamente, é biológico, porque o universo é biológico. Agora, a mente sente, pensa, deseja, e a inteligência discrimina. A função da inteligência é decidir o que é e o que não é. A mente sente, deseja e pensa. A inteligência discrimina. Isso sim, isso não. Isso procede. Ah, por que procede? Por causa disso, disso, disso e daquilo. Ah, tudo bem. Isso não procede. Ah, mas então por que não procede? Por causa disso, disso, daquilo. Ah, mas isso daqui então. Mas isso daqui pode ser resolvido assim. É assim que funcionam as coisas. Então a inteligência tem a funcionalidade de processar os dados, identificar o que é verdadeiro daquilo que é falso. Isso é o Ajnana Chakra, a capacidade de enxergar. É o terceiro olho. Correto? Então, apesar de ser uma verdade que nós realmente precisamos ter a curiosidade sobre a fundamentação do universo, ao tirar da equação o princípio que é a probabilidade da possibilidade da existência de uma entidade, de um ente supremo, que nós chamamos Deus, isso empobrece a equação final. É uma espécie de, eu não diria preguiça intelectual, mas em alguns casos, acho que na grande maioria dos casos se trata de uma preguiça intelectual, mas também se deve ao nível de dificuldade que essa peça gera no tabuleiro, no quadro, no mosaico que está sendo montado. Assim que você inclui esse princípio, que é a probabilidade de Deus, a complexidade da equação alcança dimensões absolutas, infinitas. E para você lidar com um princípio assim, dessa complexidade, é melhor desistir, de certa forma, na primeira instância. Então você tira o princípio e a equação fica mais básica, fica tipo ABC, fica essa pecinha combina com essa. Como nós no início, né, na nossa percepção aqui, não vou falar dos Vedas, mas aqui do Ocidente, a Terra é o centro do universo, Deus criou a Terra e o Sol gira ao redor da Terra. Era tudo muito simples, era mais fácil, o mundo era muito mais fácil. Daí veio e mudou tudo e ficou complexo, e agora tem galáxias, tem milhões de planetas, tem outros sóis maiores do que o nosso, e isso tipo extravasou tudo. Deixou a coisa meio assim fulminante, né? Entende? Então, é mais fácil quando as pecinhas são mais simples. Então, quando você tira Deus da operação, fica tudo pecinhas fáceis. Você coloca aqui e tal, assim, tal, que bonitinho, fofinho, ótimo, acabou, tá bom. E o que mais? Não tem mais nada, só isso. Nossa, tão simples, pois é simples. Entendeu? Só que aí o que acontece? Nada se explica também, né? O porquê existir. Qual é a função da existência? Não se explica. Então estão pesquisando para ver lá como é que faz. Então, é mais ou menos uma preguiça mesmo, né? Agora, imagine, agora, outra vez, para eu finalizar aqui o raciocínio, imagine que eu seja Deus. É claro que você, vamos supor, tem a famosa pergunta, mas então e tal, se Deus criou tudo, então tá bom, então quem criou Deus? Né? Essa pergunta, inclusive o Carl Sagan, que é um cosmologista aí da década de 80, ele fez essa colocação também no Cosmos, né, no documentário dele, Cosmos.
e ele fala sobre as possibilidades da criação, então ele menciona os Vedas também. Ele diz o seguinte, que nesse planeta, se existe uma escritura que mais esteja compatível com as descobertas científicas modernas, esse conhecimento seria os Vedas. Só que ele não entra muito em detalhes, ele só fala isso. E aí, daí no final ele fala, mas se Deus criou tudo, então fica a pergunta, quem criou Deus? Aí ele sai andando assim, o vento bate no cabelo dele, fica uma coisa meio romântica até. O final, essa parte, se vocês puderem assistir em algum momento esse documentário Cosmos, você vai pegar essa parte, você vai ver que ele coloca a pergunta e faz uma saída apoteótica. Ai, ai. Aí, bom, agora veja bem, é o seguinte, imagine então que eu seja esse Deus, tá? Ok, aí você quer saber quem me criou. Mas qual o problema? É uma pergunta relevante, não é um absurdo fazer essa pergunta. Você faz todo sentido. Você só precisa vir até mim e perguntar. Ok? Então vamos supor, você consegue uma audiência comigo, ou você de alguma forma consegue hackear a informação, né? Ou eu permito que você entre no meu sistema e hackeie a informação e faça o download da informação. Ok, muito bem, cheguei até você. Agora vamos mudar um pouco, porque senão, para facilitar a metáfora, vamos supor que você seja Deus, tá? E eu esteja querendo saber como foi que você apareceu, quem te criou. Eu chego até você, escuta meu amigo, olha, o povo quer saber, tá todo mundo aí assim, fala aquilo, mas você é a pessoa que pode dizer quem foi que te criou por acaso. Já é difícil compreender você, claro, mas finalmente chegamos aí. Foi uma luta, mas chegamos. Agora, por favor, o povo quer saber quem foi que te criou. Né? Bom, qual seria uma resposta possível? Bom, muito bem. O que poderia ter me criado? Teria que ser um ser, no mínimo, parecido comigo e um pouco a mais que eu. Para ser o meu criador, só poderia ser Deus numa categoria um pouco mais completa do que eu. Mas é possível isso? Você já não é completo? Sim, é possível. Uma coisa perfeita pode ficar ainda mais que perfeita. Vocês não têm o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito? Então, por que eu, sendo perfeito, não posso me melhorar? Só você pode evoluir, eu não posso. Ah, tá, muito bem então. Então, uma vez que Deus pode ser criado, digamos, né, ele pode, vamos supor, se você vai fazer essa não criado, mas se você vai fazer esse momento, então para que alguma coisa manifestasse Deus, essa coisa tinha que ser Deus e um pouco mais que Deus. Então vamos lá atrás, no anterior a ele. Então eu vou no anterior a você então. Então tudo bem, fique à vontade, pode ir, você vai encontrar o anterior a mim, daí você faz a pergunta para ele. A mesma pergunta. Quem te criou? Então aí eu vou lá, eu passo de você, vou até ele e falo, olha, escuta, você criou Deus, então você é mais completo ainda do que Deus. Agora, quem te criou? Ah, então você quer saber quem me criou? Ah, muito bem, faz todo sentido a sua pergunta, é completamente válido, por que não, né? Quem poderia ter me criado? Teria que ser alguém, no mínimo, semelhante a eu e um pouco a mais que eu. Não é verdade? É verdade. Então, por favor, dê sequência, vá até o próximo. Isso vai até quando? Até quando uma pessoa poderia fazer essa operação? É uma dízima periódica. Essa é uma das características de Deus, ser infinito. Então você vai gastar a sua existência indo no outro, até você chegar aonde? Até você chegar à seguinte conclusão. Vamos deixar quieto, Moreno. Vamos ficar por aí mesmo. Já deu para saber que a coisa é bem maior do tempo disponível. Então vamos fazer o seguinte, vamos curtir a vida, vamos relaxar, vamos nos divertir, porque afinal de contas a viagem é longa, então vamos aproveitar o momento. Quer dizer, chega um momento que essa questão ela fica meio que redundante, ela fica uma dízima, porque essa é uma das características do absoluto. Agora, veja bem, essa curiosidade de apreender o infinito demonstra também que a pessoa em si está carente do prazer do contato com o absoluto. Quer ver só?
Agora sim vou finalizar o meu raciocínio hoje. Imagine que você está com muita sede, mas muita sede mesmo. Tipo assim, tô com muita sede. Aí você vai ver um riozinho. E você pensa assim, vou secar. É hoje. Vou causar um desastre ecológico aqui, vai ser terrível. Mas o que eu vou beber esse rio, Você vai correndo no rio, imaginando que você vai secar o rio. Você vai beber tanta água que pode ser que o rio seque. Isso é algo que, né, você vê um pote de água inteiro, um balde inteiro de água. A sensação que dá é que você vai beber o balde inteiro. Mas aí você bebe um pouco e fica plenamente satisfeito. E o rio não se altera. Assim também é com a Suprema Personalidade de Deus. No processo inicial, a curiosidade de entender o absoluto no seu absoluto é simplesmente uma carência do contato interno, orgânico com esse ser. Depois, claro que você entende que se trata de uma dízima periódica. Essa pergunta ela é uma dízima. Dízima periódica significa um processo repetido ao nível do infinito. E o infinito é um adjetivo para a gente, é um adjetivo para explicar que a nossa capacidade de processar as informações chegou ao seu limite máximo. E a esse limite máximo, que é a capacidade de processar informações, nós chamamos de infinito. É um adjetivo para admitir a nossa dificuldade de ir adiante, né? Então, essa necessidade de apreender o infinito intelectualmente, ela é apenas quando o ser não tem o contato com esse infinito do ponto de vista da experimentação desse ser. Assim como quando uma pessoa imagina que vai beber toda a água da caixa d'água, que vai beber toda a água do balde, que vai beber toda a água do rio, é uma percepção devido à ausência do contato com esse produto. Uma vez em contato com o produto, essa ansiedade, essa carência passa. Ou seja, depois que você bebe água, o desejo de beber toda a água acaba. Então, o princípio relacionado com o amor, é claro que se você quer entrar na intimidade de Deus, para compreender inclusive quem é a fonte, o anterior a ele, porque pode ser até uma aventura divertida ficar compreendendo um Deus atrás do outro. Qual é o problema? Não haveria problema nenhum em termos da diversão da existência, isso é possível. Mas para que isso fosse viável, seria necessário que nós nos aproximássemos desse ser absoluto com o princípio de amor. É porque vai ser necessário entrar na intimidade desse ser. E somente a investigação intelectual não é suficiente para alcançar esse objetivo. É preciso colocar um elemento a mais que justificaria essa abordagem ou essa aproximação com essa pessoa suprema, e isso inclui o princípio de amor, o que torna a operação ainda mais complexa. Se colocar o princípio que é a probabilidade de Deus na operação já quebra as perninhas aí de umas galera, imagina se você coloca então esse outro fator que é o ingrediente do amor. Então pronto, aí já fica mais difícil ainda. Então o pessoal é fácil, tira o amor, tira a probabilidade, fica no básico, no ABC, pronto, resolveu. Essa é a tática do coelho na floresta. Quando você elimina as probabilidades para ficar mais fácil a equação, é conhecido dentro dos textos védicos como a tática do coelho na floresta. Mas eu não vou falar sobre isso agora não. Nós estamos entrando no processo do Ajna Chakra, e o Ajna Chakra significa lidar com a inteligência, e a inteligência suprema é compreender que a probabilidade da possibilidade da existência de um princípio absoluto faz parte da equação, e que o recurso artificial de eliminar essa peça da equação é um truque filosófico que tende a levar o jogador ao fracasso na equação final. Porque se você tira um valor da equação, você tira um valor, você quer fazer uma conta lá, e você tira um valor, tira o 2, omite o 2, a equação não fecha. No final você tem uma equação totalmente inválida e, portanto, disfuncional.
tá? Então nós somos curiosos, sim. O nome do nosso grupo são Buscadores do Infinito. São curiosos, mas nós não somos apenas curiosos. Nós temos um sistema de respostas funcionais bastante seguro, consistente, muito sofisticado, evidentemente. Então dá um pouco de trabalho mesmo. O Agyana Chakra é trabalhoso lidar com a Agyana Chakra, é mais fácil pegar as coisas prontinhas, mastigadas, rezar aqui, rezar um pouquinho ali, dormir bastante, é muito mais fácil. Entende? Então nós vamos lidar com a plataforma do Agyana Chakra, e isso significa pressionar a inteligência para pensar de maneira produtiva. E aí dá um pouco de trabalho, e realmente só aqueles que são muito sinceros, que têm muito desejo, que são muito sinceros e são investigadores autênticos é que conseguem entrar no Agyana Chakra, o Agyana Chakra ele é um campo muitas vezes maior que o Manipura Chakra, que é regido pelo Sol. O Manipura Chakra seria como um Sol, e o Agyana Chakra seria como um universo visível. Então, porque com o Agyana Chakra você vai conseguir fazer o download da Suprema Personalidade de Deus no programa. E aí é preciso de espaço, então tem que ser grande. Muito bem, então eu vou parar por aqui. Eu roubei aí 10 minutos a mais, porque afinal de contas hoje é sábado, né? Depois a feira vai até tarde mesmo, até meio-dia, 1h, então 10 minutos a mais, 10 minutos a menos não vai, né, assim, dar nenhum prejuízo aí. E eu vou fazer como o Carl Sagan, vou fazer uma saída apoteótica, só não tem vento aqui. Eu achei tudo super engraçado. Mas aí ele fala assim, tem o dublador, né? Tem um dublador que é ali brasileiro lá, no português. Mas então, se Deus criou tudo, sobra a pergunta: quem criou Deus? Aí vai. Bem legal. Mas não deu certo. Quer dizer, não pelo menos para todo mundo, né? Deu pra galera lá aqui. Mas é isso aí, tá? Agora eu vou fechar aqui. Nós sobrevivemos aí. Pacta Gandiva, a Cristiane Batalha, a Eliane Simões, a Eva Regina, a Gi, a Keila Cristina, a Manuela Vasconcelos, a Márcia Regina, o Rômulo Tarzan e a Tula Cipúdia, tá, pessoal? Desculpem as brincadeiras, eu sei que o assunto é sério, mas também, poxa, sabe? É sério, mas também tem certas coisas que o pessoal fala por aí que só ou você ri ou você chora, entendeu? Então é melhor rir do que chorar, né? Senão a gente entra na viagem deles e fica assim, todo mundo fica confuso, fica sem respostas, e aí o resultado a gente já sabe qual é. Então é melhor ter um sistema mais completo, porque o que a gente quer é finalizar a equação. Nós não queremos apenas ficar fazendo uma experiência, um laboratório infinito com as operações. Nós queremos simplesmente finalizar a operação, porque esse negócio de ficar girando, já deu. Já vai ficar girando aí até quando? Não, aí chega. Então o negócio é realmente apontar as falhas dos pensadores e colocar a resposta védica à disposição e comparar se a resposta védica é consistente ou se é outro sistema giratório, não é? Mas para conseguir fazer essa operação, primeiro você precisa conhecer a conclusão védica. Só depois você vai ter condições de julgar se a conclusão védica é produtiva ou não é. Por enquanto a gente só está fazendo os julgamentos das conclusões que estão disponíveis por aí pelos pensadores, e a gente vê claramente que elas são falhas. Depois a gente vai ver qual é a conclusão védica. Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar a luz? Bom dia, bom sábado para todos. Bom sábado para todos, namastê. Bom sábado para todos. Hare Krishna. Bom dia a todos. Namastê. Namastê. Feliz sábado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.